Opa, meu nome é Reply e hoje eu quero falar daquela sensação que você tem quando tá sozinho. Aquela estranha sensação que tem alguma coisa te observando. Às vezes pode ser um gato na rua, uma mosca, um criptoide de 3 metros disfarçado de poste de luz. Sim, hoje eu vou falar de criptoides, criptídeos ou criptocriaturas. Um assunto que eu amo desde criança e que provavelmente vai fazer metade de vocês me acharem bem esquisita. Isso se já não me acha. Criptozoologia é o estudo de espécies de animais lendários, hipotéticos e mitológicos que foram avistados por poucas pessoas, sem qualquer prova documentada de sua verdadeira existência. A criptozoologia é uma pseudociência justamente por isso, pela falta de provas. Porém, os criptoestudiosos nem sempre estiveram errados. Antigamente, animais como a lula gigante, o selacanto, o ornitorrinco e o dragão de Komodo eram espécies consideradas criptídeos e fantasias antes de serem provadas como reais. Só pra avisar, existem mais de 5.000 criptídeos catalogados, e seria impossível compilar todos eles em um vídeo. Então, se você conhece algum que eu não falei, só deixar aqui nos comentários. Monstro do Lago Ness. Decidi começar com o criptídeo mais famoso de todos, e provavelmente o mais rentável. Muitas vezes apelidado de Nessie, ele já foi usado em diversos shows de TV e filmes, como Gravity Falls e Crepúsculo, e mais recentemente pelo Enaldinho. Spoiler, ele não encontra o monstro nesse vídeo. Ele foi pela primeira vez avistado em um lugar onde ele pega o seu nome, lá na Escócia, onde muitos o descrevem como um primo perdido do plesiosauro. Lá por 565 ele foi visto pelo chefe da abadia, que continua de pé até hoje no mesmo lugar e vende vários chaveirinhos. Dizem que o monstro foi capaz de matar um javali com a sua voz, com um grito de 1000 pessoas, mas isso tem alguns problemas de interpretação, porque na época muitos textos usavam a expressão usar a voz do povo, usar a voz de uma multidão como uma escala para descrever poder e tamanho. Desde então, relatos foram feitos por pessoas com e sem credibilidade, como um mergulhador profissional em 1880, que depois de ter visto o monstro, nunca mais mergulhou na Escócia com medo do que ele viu. Já em 1923, depois que 2 hoteleiros viram a criatura, um jornal colocou uma recompensa de 20.000 libras pela cabeça dela, o que estimulou o aparecimento de várias fotos em 1934. Já em 1994, vários anos depois, o autor da primeira foto do monstro do Lago Ness admitiu que ela era uma montagem feita com um protótipo de submarino e um pescoço de plástico. Em 2007, foi feita uma filmagem de uma criatura preta de 13 metros movendo-se rapidamente na água. E embora o vídeo seja verídico, não foi possível identificar o que é aquela criatura ou aquela coisa que se mexe. Já tiveram mais de 4.000 relatos confirmados desde então e já chegaram a vasculhar o fundo do lago com sondas em busca da criatura, mas não encontraram nada. Em 2013 foi o único ano em que a criatura não foi avistada nenhuma vez desde que começaram a registrar. E em 2016 encontraram sim alguma coisa, uma réplica do monstro que afundou durante uma filmagem de um seriado do Sherlock Holmes. Yeti ou Pé Grande, pegadas gigantescas em meia nevascas, entre o Tibete e o Nepal, aventureiros desaparecidos e encontrados desfigurados, e ossos grandes demais para serem de humanos. Sim, eu tô falando do Yeti, o homem das neves que muitos julgam como o elo perdido entre os seres humanos e os nossos antepassados primatas. Seu primeiro avistamento foi registrado em 1921, onde um grupo de expedição afirmou tê-lo visto dormindo em meio à neve. Infelizmente, nenhum deles portava uma câmera para registrar. Com mais de 3.000 avistamentos, explica-se que as pegadas são geradas por pessoas mal intencionadas que modificam pegadas de urso da região. Ele e o Pé Grande dividem a mesma fama, porém o Pé Grande teve seus registros concentrados em florestas do Canadá e nordeste dos Estados Unidos. Esse com lendas vindas do folclore indígena, tendo mais de 3 metros de altura e hábitos noturnos. Os relatos de pés grandes começaram a ser registrados por volta de 1811. E uma curiosidade para os otakus é que na China eles têm um equivalente. Existe um mito semelhante conhecido como Yeren, cuja descrição é bem parecida com um dos titãs de Attack on Titan. Esses todos são bem mais recentes do que um dos criptídeos mais famosos da América do Sul, da mesma família, sendo avistado principalmente no Brasil. O Mapinguari é bem mais empolgante, pois a criatura teria uma boca que iria até o fim do seu estômago, sendo coberto de pelos alaranjados e possuindo só um olho gigantesco. O mito é que ele é descendente de xamãs que alcançaram a imortalidade, e já pra ciência, a lenda viria de esqueletos de preguiças gigantes. Rods. Rods são criaturas pequenas cilíndricas que lembram centopeias, só que flutuantes e invisíveis, que são só capazes de aparecer em fotografias com flash em ambientes escuros. Transitando entre a criptozoologia e a ufologia, os Rods costumam também ser chamados de Skyfish. Muitas pessoas dizem ter visto, mas na verdade descobriram que só estavam passando por um fenômeno chamado moscas volantes, que é o que acontece quando corpos fibrosos que estão no seu olho, presentes na parte gelatinosa, sofrem uma mudança de pressão. Eles ficam parecendo vermezinhos transparentes que se movem enquanto você olha para a luz, e são mais comuns de serem
vistos por pessoas nervosas, míopes ou com algum problema de pressão. Para ver um Rod de verdade, você tem que estar acompanhado de uma câmera digital, o Homem-Mariposa. Para quem não gosta de insetos, talvez esse possa ser meio desconfortável. Com a sua primeira aparição em 1966, ele está associado com futuros desastres, e não se sabe se ele é atraído, pois sabe o que irá acontecer, se ele tenta impedir os desastres ou se ele é a causa deles. O que importa é, seus avistamentos sempre são seguidos de problemas. Ele é descrito como uma criatura escura, humanoide, coberta de pelos, com asas semelhantes à de uma mariposa e com olhos extremamente brilhantes e vermelhos. Ele foi avistado apenas em países falantes da língua inglesa até o momento desse vídeo, e muitos cientistas acreditam que se trata na verdade de uma coruja das torres, causando toda essa confusão, por conta da capacidade reflexiva dos seus olhos, semelhante a de um gato, chupa-cabra. O chupacabra foi o primeiro monstro a ser investigado pelo Comitê de Investigação Cética na América Latina. Teoricamente, esses são os maiores inimigos dos criptozoólogos, onde eles passaram pelo México, Rússia, Brasil e Estados Unidos procurando pistas sobre esse mito. Os relatos da criatura apareceram pela primeira vez em 1995, onde um ser semelhante a um alien teria matado 8 cabras, sugado todo o seu sangue e deixado 3 furos distintos em cada, em lugares diferentes dos seus corpos. Algo estranho notado pelos pesquisadores foi como após uma exibição do caso no SBT, no programa Domingo Legal em 1997, uma onda de casos e avistamentos de chupacabra cobriram as notícias aqui do nosso país. E depois os casos pararam para só retornar em 2000, onde a descrição da criatura mudou completamente, de seu aspecto alienígena para ser comparável mais a um cachorro humanoide, sem pelos e com uma língua comprida e afiada, ainda assim sempre deixando as 3 marcas em suas vítimas. E encontraram corpos desses supostos criptídeos, batendo quase exatamente com a descrição. Na verdade, se tratavam de coiotes, cachorros e guaxinins, que tinham sarna e raiva. Estranhamente, um dos 16 corpos entregues aos pesquisadores pertencia a um peixe, e o peixe não tinha nada de errado com ele. A variação da sarna encontrada nesses animais deformava os seus corpos ao ponto de alterar seus tons de pele. E quanto à falta de sangue, quando os animais morrem, o sangue se acumula na parte mais baixa do seu corpo, coagula e se espessa. Esse processo se chama lividez e causa a ilusão de que o corpo não possui mais sangue. Muitos classificam o chupacabra como o primeiro monstro criado pela internet, já que foi ela que ajudou a documentar e espalhar a lenda. Sobre o primeiro avistamento, a testemunha de 1995 disse ter visto uma espécie de alien, certo? A galera da investigação cética conseguiu descobrir que ela tinha, na mesma semana, assistido um filme com um alien que possuía a mesma descrição do monstro, que foi visto de longe e no escuro. A única coisa que não conseguiu ser explicada até o presente momento foram os 3 furos em todos os animais mortos pelos chupacabras. Isso aí continua sendo um mistério. Muitos na época tentaram trazer a explicação que podia ser um possível lobisomem, mas essa hipótese foi descartada ao encontrarem os corpos. E não me vem falar do chup de Goianinha, ok? Isso foi só um meme e nenhum criptozoologista de verdade levou isso a sério. Criptídeos ancestrais. Separei esse pedaço para citar lendas que existem desde antes dos registros escritos. Esses se consolidaram como mitos ao longo do globo, e provavelmente não existe uma criança que nunca ouviu falar de algum dos 3. Lógico que eu tô falando de lobisomens, sereias e gnomos. Ou duendes, você escolhe. Esses são atrelados à cultura humana há tanto tempo que suas origens se tornaram embaçadas. Eu já comentei sobre isso no meu vídeo do Mermaid, em outro sobre fobias e em um sobre novos tipos de terror que surgiram na última década. As características singulares todo mundo sabe. Gnomos são baixos, lobisomens são homens que se transformam em lobos e sereias são mulheres metade peixe, que originalmente eram metade de qualquer coisa. Mas se eles são bons ou maus, se eles têm poderes, se eles foram avistados ou até mesmo se eles são inteligentes, não se sabe. E pouco se estuda na criptozoologia sobre eles, já que até para os criptozoologistas se torna difícil estudar em cima de um mito tão antigo. A verdade sobre os criptídeos. A parte científica da coisa, além do que eu falei no começo do vídeo, são chamados fósseis vivos. Esses animais e plantas foram originalmente encontrados como fósseis e dados como extintos, mas posteriormente descobertos como vivos na época das navegações. Eu tô passando alguns exemplos na tela para vocês verem e definitivamente não são muitos, mas o mundo é muito grande e existem muitos lugares que ainda não foram explorados, então existe uma possibilidade dessa lista aumentar nos próximos anos. Isso se a gente não destruir o planeta e extinguir eles antes de serem descobertos. E hoje em dia? Hoje em dia, apesar de ser uma pseudociência com 300 erros para um acerto, a criptozoologia conseguiu seu holofote como um hobby respeitável quando exposto como curiosidade. Definitivamente não é recomendável comentar sobre esse hobby em um primeiro encontro. Muitos tentam transformar em criptídeos lendas que criam na internet, como as criaturas do Trevor Henderson ou SCPs. Esses obviamente são desconsiderados para quem leva o estudo a sério
sério. E atualmente, referências à criptozoologia se encontram presentes em diversas mídias de entretenimento, tipo um dos meus desenhos favoritos ou no meu jogo favorito, que eu não vou dar spoilers aqui. De qualquer forma, se você quiser saber mais, eu super recomendo dar uma olhadinha no iceberg e pesquisar se tiver tempo livre. E se você gostou do vídeo, comenta aí qual é o seu criptídeo favorito e deixa um gostei, pra eu saber se você gosta desse tipo de vídeo. E bem, era tudo isso que eu tinha pra dizer sobre um hobby que eu tenho há muito tempo. Te vejo no próximo vídeo? Até mais!